Olá, boa tarde. É simplesmente maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. O sermão bíblico de hoje está presente no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Vejamos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. A priori, percebemos que Adão permitiu a entrada do pecado no mundo. Ao entrar no mundo, o pecado traz de forma imediata o seu efeito drástico e terrível, a morte. A morte simplesmente passa a reinar a partir da ação praticada por esse homem criado à imagem e semelhança de Deus. Adão, ao decidir pecar, simplesmente contamina a criação com a morte. A morte aqui, ela pode ser dividida em dois campos. A morte física, futura, que Adão iria vivenciar, e a morte espiritual, que foi vivenciada por Adão de maneira instantânea. A morte de Adão, ela simplesmente ocorreu no exato momento em que Deus chega e pergunta: onde estás, Adão? A pergunta de Deus simboliza a morte espiritual de Adão. A morte espiritual representa o afastamento de Deus. Estar afastado de Deus prova essa condição humana de morte. A morte espiritual vivenciada por Adão, ela traz seus efeitos. A separação do homem de Deus é ocasionada pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado causa divisão entre Deus e o homem. Adão sentiu de forma instantânea a separação. Porque quando Deus pergunta: onde estás, Adão? Representa o quê? Uma separação, uma desconexão entre criatura e Criador. Aquela comunhão que Adão mantinha com Deus, ela foi prejudicada a partir da entrada do pecado no mundo. Por isso que o versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A descendência de Adão, ela replica, triplica a mesma ação praticada por ele. Adão não só prejudica a sua natureza, mas também prejudica a natureza daqueles que seriam seus descendentes. No caso aqui, a raça humana. Por isso que o versículo 12 diz: a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós percebemos que a morte, e o foco aqui principal é a morte espiritual, é resultado de uma decisão tomada pelo homem. A morte espiritual representa o afastamento do homem, representa a não proximidade de Deus, porque Deus ele não tolera o pecado. Claro, ele manifesta graça pelo pecador, mas a atitude, a postura, o pecado é passível de condenação, porque o pecado gera morte. O homem morto, ele pratica atos pecaminosos. Ele simplesmente
está em uma condição de morto espiritualmente, porque a comunhão com Deus é perdida no exato momento que eu atrelo a minha vida à prática de atos que não condizem com a verdade de Deus. E a morte passou a todos os homens. E o fato da morte ter passado a todos os homens, todos pecaram. O contexto atual mostra a manifestação de uma vida dissoluta, de uma vida desregrada, de uma vida não condizente com os mandamentos de Deus. E nós não podemos julgar esse contexto. Por quê? Porque o versículo 12 diz que passou a todos os homens, todos pecaram. Quer dizer, o pecado é resultado do domínio da morte. A morte teve uma causa, o pecado. Ao entrar no mundo, o pecado traz esse efeito, a morte. Em um contexto preenchido pela morte, a raça humana, atolada nesse ambiente, nesse caos, simplesmente demonstra o afastamento de Deus. Demonstra que quer percorrer seus próprios caminhos. Porque o homem morto, ele simplesmente ignora aquilo que Deus requer, aquilo que Deus cobra, no que concerne a posturas adotadas, comportamentos adotados. Ele simplesmente dar vida aos seus desejos mais intensos. O homem morto, ele é dominado pela carne, ele é dominado pela velha natureza. Por isso que o versículo 12 diz que a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. O que traz esse contexto desfavorável, esse ambiente caótico, terrível, de observar a humanidade caminhando para o abismo da destruição, é a morte. A morte gera pecado. Da mesma forma que o pecado gera morte, a morte gera pecado. A morte acaba influenciando esse ser que se afastou de Deus a partir do pecado a pecar. Pecado gera morte, morte gera pecado. É o que está escrito aqui no versículo 12. Quando nós observamos pessoas que ignoram todos os preceitos, pessoas que não dedicam tempo a Deus, pessoas que ignoram a Deus, é o principal sinal de que essa pessoa está morta, porque ela está abarrotada de atos pecaminosos, de atos que simplesmente provam o afastamento desse indivíduo de Deus. O homem longe de Deus, ele é dominado pela velha natureza, ele é dominado pela essência dele. A essência do homem foi manchada pela prática do pecado, o pecado que foi cometido por Adão. Por isso que Adão, ele carrega o pecado original. Ele originou o pecado. Por isso que hoje todos pecam. Porque Adão originou o pecado. O pecado sendo consumado gerou a morte. A morte gerada, a morte fazendo parte do universo da criação, ela influenciará a criatura a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. O versículo 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Nós temos aqui um panorama. Nós temos o Jardim do Éden e nós temos a chegada da lei. Nesse intervalo de tempo, o pecado já estava no mundo, e como está hoje, mas nós observaremos o plano secreto de Deus. Havia ali um propósito de Deus ao permitir que Adão cometesse o que ele cometeu. Nós veremos isso daqui a pouco.
Porque até a lei estava o pecado no mundo. Nós temos aqui o panorama, Jardim do Éden e chegada da lei. O que o versículo 13 diz? Que o pecado estava no mundo. A porta do pecado foi aberta por Adão. E essa porta ficou escancarada. E as criaturas começaram a manifestar os mesmos comportamentos do pai Adão. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Antes da lei, os pecados não eram responsabilizados, porque a lei ela cumpre um propósito. A lei ela faz com que o homem se torne condenável. É preciso que o homem tenha a noção clara dos preceitos, das doutrinas, dos regulamentos estabelecidos por Deus, para que ele descubra a sua essência. A lei, ela serve para tornar o pecado condenável, para tornar o ser humano objeto de julgamento. A lei foi manifestada desde o princípio. Quando Deus disse para Adão não comer daquele fruto, porque senão ele conheceria o bem e o mal, estava sendo manifestada ali a lei, um preceito de Deus. E o fato de Adão ter desobedecido a esse preceito trouxe consequências, porque as consequências vêm. A lei foi manifestada. Por isso que o versículo 13 diz que quando não há lei, o pecado não é imputado. A pessoa não é responsabilizada. A pessoa só é passível de ser responsabilizada a partir da manifestação, da presença da lei. E Adão recebeu a lei de Deus. Adão recebeu a ordem de Deus. Mas ele simplesmente deixa um sentimento dominá-lo e ele desrespeita a regra estabelecida por Deus. Portanto, o versículo 13 deixa bem claro que a lei cumpre um propósito. A lei vem estabelecer um contexto. O contexto em que o homem, ciente de suas obrigações, de seus deveres, ele precisa honrar esses preceitos. Ele precisa obedecer. E estando ciente disso, ele terá como escolher se ele vai caminhar para a morte ou se ele vai caminhar para a vida. Porque a obediência aos preceitos de Deus gera vida. E quando você simplesmente desobedece às doutrinas de Deus, isso gera morte. Obediência gera vida. Desobediência gera morte. A lei serve para isso. Ao mesmo tempo que a lei, ela revela o caráter de Deus, em que sentido? Deus nunca criou o ser humano para que ele percorresse um único caminho estabelecido por Deus. Deus deu ao homem a condição dupla de olhar para dentro de si e fazer a escolha. Deus nunca fez da raça humana marionete. É preciso que nós percebamos esse caráter de Deus. Quando Deus disse, Adão, não comas desse fruto, porque no dia que comeres, morrerás, havia ali uma intenção de Deus. A lei estava sendo manifestada e a lei acaba mostrando quem somos. E mostrou para Adão quem ele era. Ele não era um marionete de Deus. O preceito de Deus ali permitiu a Adão olhar para dentro de si e ver que dentro dele havia duas naturezas. Uma natureza que tinha uma forte tendência de continuar nos caminhos de Deus, mas havia ali escondidinha uma outra natureza. Uma natureza que ignora, que desrespeita aquilo que Deus estabelece. A lei faz isso. Quando nós olhamos Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8, isso se comprova.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É a lei que faz o homem conhecer o pecado. É a lei que mostra a essência do homem. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei mostra para o ser humano sua essência, mostra para o ser humano o efeito mais claro dessa morte que penetrou a criação e está aí. O contexto atual é de morte. E o contexto atual, sendo de morte, vai revelar comportamentos, atitudes que mostram essa condição de morte que invade os nossos dias, que invadiu a criação. Então, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não conheceria a concupiscência. A concupiscência são esses atos pecaminosos que a velha natureza do homem o leva a praticar. O homem morto, o homem afastado de Deus, ele vira um ser indigno, um ser insignificante, um ser que está atrelado simplesmente à satisfação dos desejos carnais e terrenos. Essa é a condição do homem morto. Por isso que o versículo 7 do capítulo 7 de Romanos pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Qual é o objetivo da lei? Fazer o homem conhecer o seu estado pecaminoso. Fazer o homem entender o que aconteceu a partir da decisão de Adão. A decisão de Adão afetou os seus descendentes, contribuiu para o contexto atual. Mas a palavra de Deus tem o poder de mudar tudo isso. A palavra de Deus, que é o evangelho da salvação, visa acabar com esse sistema aqui. Basta crer em Jesus Cristo. O versículo 7 diz: porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei serve como um espelho, eu já disse várias vezes, para nós olharmos para esse espelho e observarmos quem somos. Quem somos, a nossa essência e o que fazemos. O que fazemos quando nos distanciamos de Deus, quando não estamos subordinados a Deus. O versículo 8 complementa essa ideia do versículo 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha só, o pecado se aproveita do mandamento. Operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, para que o pecado seja uma realidade, para que o pecado se tornasse uma realidade na vida humana, foi necessário o quê? O estabelecimento da lei. Porque o pecado, revela a essência do homem. A essência do homem perdido. A essência do homem que disse não àquela comunhão intensa com o Criador e resolveu praticar atos por si mesmo, ser autossuficiente. E nós observamos hoje as consequências. E a lei, o mandamento, acaba servindo de meio para que o pecado se manifeste. É o que o versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele se aproveita do mandamento para operar em mim toda a concupiscência. Ou seja, a partir da lei o pecado se aproveita e eu sou tentado, e eu sou abarrotado de tentação. Eu sou influenciado a fazer aquilo que a carne pede, a fazer aquilo que a velha natureza pede. A velha natureza herdada de Adão.
porquanto sem a lei estava morto o pecado. Dessa forma, entendemos que sem lei não há pecado. Quando nós observamos uma outra parte da Bíblia, Romanos 3, versículo 19, nós percebemos de forma muito mais clara o que Deus quer dizer com isso. Lá em Romanos 3,19 está escrito: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Os 10 mandamentos, eles cumprem uma função: tornar toda a raça humana passível de condenação. Porque a decisão de Adão de abrir as portas para o pecado e, consequentemente, a morte fazer parte de nossos dias, principalmente a morte espiritual, Adão, ao abrir essa porta, ele simplesmente traz destruição. E a destruição pode ser vista pela palavra condenável diante de Deus. Todo ser humano descendente de Adão é condenável diante de Deus. Ele é condenável, mas existe uma solução que foi manifestada pelo Deus amoroso, que nós veremos daqui a pouco. Então, o homem longe de Deus, o homem percorrendo seus próprios caminhos, ele simplesmente diz: quero me afastar de ti, Deus. Eu quero ser independente. Eu não quero ser dependente de ti. Essa postura é resultado da morte, porque esse homem pecando, ele morre, ele se afasta de Deus. Eu disse no início, o pecado causa divisão entre Deus e o homem, e a divisão é manifestada por esse espírito de condenação, por esse pensamento de que eu estou condenado, porque o pecado traz isso. O pecado trouxe isso para Adão, ele se escondeu de Deus. E toda a raça humana percebe isso claramente. Quando você peca, você quer se distanciar de Deus, você quer ficar longe de Deus, porque pecado e Deus não podem habitar o mesmo ambiente. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve a outros deuses. Essa é a grande verdade que muda a perspectiva que nós temos acerca do plano de Deus. No versículo 20 do capítulo 3 de Romanos diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve apenas como instrumento para que esse homem, para que a raça humana entenda quem ela é, o que ela pratica, o que ela não deve praticar. Os mandamentos mostram o que ela não deve praticar, mas ela pratica, acaba mostrando quem ela é longe de Deus. Por isso que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque nós não cumprimos a lei. O homem que não está em Cristo, ele não tem condições de cumprir a lei. Veremos isso posteriormente, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É a partir da lei que eu descubro a minha identidade, que a raça humana descobre sua identidade. É a partir da lei que o ser humano descobre o seu dever maior, o dever de obedecer a Deus. Mas sem Cristo, a raça humana jamais obedecerá aos princípios de Deus. A raça humana jamais recuperará a comunhão perdida no jardim do Éden. É através de Cristo que comunhão é recuperada, que justificação é garantida, que perdão de pecados é garantido. É a partir de Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por quê? Porque nós estamos em... Houve uma pausa aqui, eu peço perdão, na live. Acontece isso de vez em quando, né? Vamos continuar.
É em Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Estando em Cristo, eu não serei mais justificado pelas obras da lei, porque as obras da lei, houve alguém que as cumpriu, que foi Cristo. Quando Adão pecou, por isso que a mensagem de hoje tem como título Mortos em Adão, vivos em Cristo. Morte em Adão, vida em Cristo. Porque Cristo obedeceu aos mandamentos. E o fato dele ter obedecido aos mandamentos traz essa condição para o homem. Ninguém será justificado, ninguém se torna justo aos olhos de Deus pelas obras da lei, porque ninguém as cumpre. Ninguém as cumpre. Nós quebramos todos os 10 mandamentos, quebramos e quebraremos. Mas existe um ser perfeito que cumpriu toda a lei. É a partir da fé nesse ser, Jesus Cristo, que nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. E é a lei que mostra nossa identidade, mostra nossas práticas pecaminosas, e nós sentimos a necessidade de alguém que intervenha, de alguém que sirva de elo entre nós, criatura, e o Criador. E esse ser é Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Só há um caminho para que você, para que eu recupere a glória perdida, para que eu e você, para que você recupere a comunhão perdida lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo. Voltando para o capítulo 5, agora no versículo 14, nós perceberemos o que o pecado foi capaz de fazer. Como eu disse, morte em Adão. Adão abriu as portas do pecado, o pecado trouxe morte, e a morte sendo gerada, ela simplesmente influencia o homem a pecar. Porque a morte representa separação. E o homem separado de Deus age de forma errônea, de forma equivocada. Ele faz aquilo que desagrada a Deus. Ele se torna inimigo de Deus por meio de suas práticas, por meio de seus atos. E o versículo 14 diz o quê? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A morte reinou desde Adão até Moisés, porque a partir de Moisés há uma nova dinâmica no plano de Deus. Moisés simplesmente traz um novo contexto para a raça humana. Moisés recupera a presença de Deus, ele falava face a face com Deus. Tudo resultado de obediência, porque a obediência me aproxima de Deus. A obediência de Moisés o aproximou de Deus. E o que o contrário disso faz? A desobediência nos afasta de Deus. E a desobediência de Adão trouxe uma consequência terrível. Um ambiente abarrotado pela morte. Um ambiente preenchido pela morte. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. A ação tomada por Adão influenciou toda a raça humana, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, ele foi e ele é, nos dias de hoje, simplesmente uma explicação clara do plano secreto de Deus. Adão simplesmente veio mostrar para o ser humano a condição dele sem Deus. Adão veio mostrar que Deus não fez do ser humano marionete. Deus deu ao ser humano o poder de escolha.
O poder de escolha é uma característica nossa. E ao se deparar com a lei de Deus, Adão, ele percebeu isso. Ele percebeu ser dotado de escolha. E ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu a morte. E a morte passou a reinar desde Adão até Moisés. A partir de Moisés, nós temos uma noção clara, um resumo do que foi o homem desde o Jardim do Éden até Moisés. O que o homem fez, o que ele praticou, que atos pecaminosos foram manifestos. E foi algo natural, porque Adão pecou. Adão trouxe a morte para a humanidade. E a morte sendo trazida para a humanidade, ela conduz o homem ao pecado. Ela conduz o homem ao pecado, porque o ambiente é esse, de morte. Mas Adão, o que nos alegra no versículo 14, é saber que Adão, ele é figura daquele que havia de vir. Se Adão obedeceu, chegaria aquele. Aliás, se Adão desobedeceu, ele estava representando o oposto daquele que havia de vir. Aquele que havia de vir seria o ser obediente, seria o ser subordinado à presença e à vontade de Deus. Dois lados, mais uma vez, bem e mal. O bem praticado por um ser justo, perfeito, Jesus Cristo, e o mal praticado, mais uma vez, interrupção, peço perdão, o bem representado por Jesus Cristo e o mal representado por Adão, pela decisão de Adão. O mal de Adão foi abrir as portas do pecado e, consequentemente, da morte. Essa é a verdade. O pecado, ele não foi originado pela lei. O pecado original está nas costas de Adão. Ele foi o culpado. Ele abriu as portas do pecado. Por isso que o versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo. Antes da lei o pecado já existia, porque a origem do pecado está em Adão. Mas Adão é simplesmente uma figura daquele que haveria de mudar todo esse contexto caótico, contexto de morte. Versículo 15, é aqui que as coisas começam a melhorar. É aqui que nós percebemos o plano secreto de Deus. Do versículo 12 até o versículo 14, nós tivemos lei, pecado, morte. Mas a partir do versículo 15, nós percebemos a manifestação da vida, da graça, do perdão, da justiça, da justificação. Versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. De um só homem houve um efeito, a morte. A morte que Adão experimentou, ela é experimentada até hoje e será experimentada no futuro. Por aqueles que decidiram viver uma vida longe de Deus. Longe de Deus o homem morre. Longe de Deus o homem perde o sentido da sua vida. Por que ele perde o sentido da sua vida? Porque ele está morto, porque o pecado preenche o seu ser. E quando o pecado preenche o íntimo do ser humano, a tendência é que ele morra, porque ele se afasta da sua fonte, que é Deus, o Criador de todas as coisas. E a ofensa de Adão trouxe morte. Mas a graça de Deus, ela é o resultado da obediência de Cristo. Adão ofendeu a Deus. Ele morreu, experimentou a morte espiritual.
E todos aqueles que ofendem a Deus constantemente estão morrendo continuamente. Mas aqueles que decidem obedecer aos princípios de Cristo e imitar a Cristo, essa obediência manifestada por Cristo, ela traz um efeito totalmente contraditório, contrário ao efeito da ofensa de Adão, que é a graça de Deus. Para a morte ser manifestada, foi necessária a ofensa de Adão. Mas para a graça de Deus invadir os nossos dias, foi necessário a obediência de um homem, Jesus Cristo. Adão desobediente, Jesus Cristo obediente. De que lado você está? De que lado eu estou? Quem eu sou em Adão? Quem eu sou em Cristo? Está bem claro aqui o que eu recebo. Quando eu estou atrelado a Adão, eu recebo morte. Mas quando eu estou atrelado a Cristo, eu recebo a graça de Deus. Essa é a constatação do versículo 15. E o dom gratuito, ele não é como a ofensa. Quer dizer, foi necessário que Adão conhecesse sua essência, tivesse a capacidade de escolha, mas Cristo não. Cristo, quando chegou a essa terra há mais de 2000 anos, ele já sabia da missão dele. Ele representa até hoje o plano secreto de Deus. Ele representa o caminho que o homem deve percorrer para ser aceito novamente por ele, por Deus. Porque a graça de Deus, para ser manifestada, ela precisou do ser obediente. E quem obedeceu o homem, não. O homem nunca obedeceu, nunca obedecerá integralmente aos preceitos de Deus. Eu me torno justo a partir da obediência de um outro ser, que é Jesus Cristo. No versículo 16 está escrito: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Nós temos no versículo 16 a ideia de efeitos novamente. A ofensa de Adão, a ofensa representa o pecado que Adão cometeu. Ele ofendeu a Deus, porque quando você descumpre um regulamento de Deus, você está pecando, você está o desrespeitando. E essa ofensa praticada por Adão, por esse só que pecou, por um só que pecou, olha as consequências disso. O juízo veio dessa ofensa para condenação. Acabamos de observar isso. A lei serve para mostrar que todas as pessoas são condenadas diante de Deus. Elas são passíveis de condenação até o exato momento em que elas aceitam a Cristo, até o exato momento que elas acreditam no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer pessoa pode sair desse ambiente caótico, terrível, tenebroso, que é o ambiente da morte, que é o resultado do pecado, e fazer uma conversão para o caminho da justificação, para o caminho do perdão. Por que o caminho do perdão? Porque se nós estamos condenados, se o juízo faz parte da nossa essência, quando nós ofendemos a Deus, nós temos... Se o juízo e a condenação são efeitos da ofensa praticada por Adão, o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito é a decisão de Deus em enviar o seu próprio Filho. Cristo é o dom gratuito. Gratuitamente, Cristo experimenta o salário do pecado, a morte. Cristo recebeu em seus ombros todos os efeitos dos pecados que foram cometidos, que
estão sendo cometidos e aqueles que serão cometidos. Por isso a palavra muitas ofensas, porque Cristo carrega em seus ombros o peso do distanciamento do homem em relação a Deus, do afastamento do homem. O homem longe de Deus, ele se preenche com práticas não condizentes com aquilo que ele pede. E essas ofensas, elas são lançadas sobre o corpo de Cristo. E essas ofensas, quando lançadas no corpo de Cristo, elas recebem o salário, que é a morte. Jesus experimentou a morte física e a morte espiritual. Da mesma forma que Adão recebeu a morte física e espiritual, Jesus também recebeu. Só que é preciso frisar, deixar bem claro que as mortes experimentadas por Cristo não foram as dele, porque ele é perfeito, ele foi perfeito em seus caminhos. Ele cumpriu a missão estabelecida por Deus. A justificação aqui, me tornar justo novamente, ela vem desse perdão das ofensas. Por que Deus perdoou? Deus perdoou as nossas ofensas porque um ser inocente morreu em nosso lugar. Pagou o preço pelas nossas ofensas. Ele não ofendeu a Deus. E quando existe um ser que não ofende a Deus, ele está em perfeita comunhão com Deus. Ele está em harmonia com Deus. E Jesus estava em harmonia com Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. E ele simplesmente prova que tem esse dom, o dom da obediência. O dom que Adão manifestou não ter. Adão desobedeceu, mas ele serviu apenas de figura para trazer o ser obediente, Jesus Cristo. Por isso que o versículo 16 diz: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, uma só ofensa, na verdade, para a condenação. E aí nós voltamos. E aí nós retomamos aquela ideia de que todas as pessoas são passíveis de condenação longe de Cristo. Longe de Cristo. Porque essa condenação que o homem recebe teve uma origem lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o homem passou a ser condenável diante de Deus. E o dom gratuito veio de muitas ofensas. A partir das ofensas praticadas pela raça humana, Jesus simplesmente decide ir para a cruz e pagar o preço por essas ofensas. Experimentar as duas mortes, a física e a espiritual, para garantir vida eterna para você, para mim. Para garantir perdão de pecados, para tirar esse caráter de condenado de nossas costas, enterrar no mar do esquecimento e permitir que eu me aproxime de Deus, que eu não me esconda, que eu não se esconda mais de Deus. Eu não estou mais em um esconderijo quando eu estou em Cristo. Adão se escondeu porque havia perdido a comunhão. Mas eu, estando em Cristo, eu recupero todos os dias a minha comunhão com Deus, a minha harmonia, a minha relação com Deus. Por isso que o versículo 16 termina dizendo que o dom gratuito, que é a graça de Deus, veio de muitas ofensas. Para que a graça se manifestasse, para que ela superabundasse, foi necessário o quê? A abundância de ofensas. Ofensas abundantes geraram graça superabundante. E a graça que prevalece. Não são as ofensas que prevalecem, é a graça que prevalece. Porque para a graça ser superabundante, para que Deus prove o seu amor pela humanidade, ele precisa ter muitas ofensas diante dele. E as ofensas da raça humana, inúmeras, se não quase que infinitas, conduzem Cristo à cruz.
E essas ofensas são pagas pelo sangue de Cristo. É por isso que hoje nós vivemos na graça. Porque para que a graça pudesse ser manifestada, foi necessário o quê? Muitas ofensas. Não as ofensas de Cristo. Ele não teve nenhuma ofensa. Não praticou nenhuma ofensa. Ele simplesmente pagou o preço pelas nossas ofensas. De todo aquele que crê. Aquele que não crê em Cristo hoje, ele está condenado. Ele está preenchido por ofensas. Ele está preenchido pela palavra desobediência. E se ele morre hoje, se ele experimenta a morte física hoje, ele experimentará a morte espiritual, que é estar separado para sempre da presença de Deus. Por isso há um caminho. Em Cristo nós iremos experimentar a morte física, não sabemos. Em Cristo iremos experimentar a morte física, mas sabendo de que nós não experimentaremos a morte espiritual, e sim a vida espiritual, que é viver para sempre na Nova Jerusalém, na cidade celestial, governada por Deus. No versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O reinado da morte tem uma... Olá, perdão mais uma vez. O reinado da morte tem uma... O reinado da morte tem uma causa, que é a desobediência. O reinado da graça tem uma outra causa, que é a obediência de Cristo. É isso que o versículo 17 diz. Pela ofensa de um só, a morte reinou. A morte reina na vida do desobediente. Mas a graça é abundante na vida daquele que decide ser obediente. Quando você obedece a Cristo, quando você está unido a Cristo, o que você percebe reinando dentro de você, o que você percebe dominando você é a justiça, é a graça, que são resultados da obediência. Quem está abundando? Quem se tornou abundante na sua vida e na minha vida? A morte ou a graça de Deus? Porque a morte é resultado da desobediência, mas a graça e justiça é resultado da obediência. Porque se eu imito a Cristo, eu me torno justo, porque Ele simplesmente obedeceu a todos os preceitos de Deus. Eu imito a Cristo. Cristo age em meu lugar. Por isso que eu me torno justo. Por isso que eu tenho o dom da justiça e a graça quando eu obedeço a Deus. Mas a minha obediência não vem de mim. Ela vem de Cristo, que mora dentro de mim. Eu estou morto e Cristo age em meu lugar. Essa é a realidade do cristão. O cristão imita a Cristo. O cristão está alicerçado no agir de Cristo dentro de si. Olha o que o versículo 18 diz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Mais uma vez, Adão e Cristo são comparados. Perceberam que Adão e Cristo são comparados? Faça da sua vida essa comparação, um universo de comparação. Você está em Adão ou em Cristo? Todos os dias faça esse questionamento. Por quê? Porque dessa ofensa veio o juízo. E da ofensa de Adão, o resultado da desobediência de Adão é juízo e condenação. Ele praticou um único ato, que foi desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden. Mas Jesus vem e pratica também só um ato de justiça.
E ele garante o quê? Graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Cristo manifesta a graça de Deus. Cristo, além de ser a graça de Deus manifestada, ele traz graça para o ser humano. Ele clareia os dias do ser humano que imita ele. E esse ser humano tem como recompensa, percebe como efeito, justificação de vida. A vida do homem passa a ser justificada. Ele passa a ser justo diante de Deus. Essa é a grande revelação do Evangelho. O versículo 18 traz mais uma vez, de forma muito clara, ofensa e obediência. A ofensa de Adão, juízo e condenação, os efeitos, e a obediência de Cristo, graça e justificação. Eu me torno justo aos olhos de Deus, porque a minha vida é preenchida pela graça dele. O versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E eu pergunto a você e a mim mesmo todos os dias: eu sou pecador ou eu sou justo? Eu me vejo todos os dias como um pecador indigno, mas como alguém que é justo. Se você hoje observa a sua vida com esse caráter, de morto, de pecador, é porque você está afastado de Deus. É porque você não cumpre uma rotina de experiência a sós com Deus, no secreto com Deus. Porque a comunhão com Deus garante atitudes, garante a não prática de uma vida atolada no pecado. Estar em comunhão com Deus me afasta do pecado, porque Ele garante o escape. Ele vai me preenchendo com o seu amor, com a sua graça. E quando você é preenchido pelo amor e pela graça, através de Cristo, se você quer experimentar o amor de Deus, é a partir de Cristo. A graça de Deus é experimentada a partir de Cristo. Não há amor e graça sendo experimentados sem Cristo. Que isso fique bem claro no seu coração, na sua mente. Por isso que o versículo 19 diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão desobedeceu e ele manchou a natureza de seus descendentes. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Nos tornamos pecadores, nos afastamos de Deus. Decidimos por nós mesmos agir conforme nossos pensamentos. E o homem que age conforme os seus pensamentos, a tendência é que ele se afaste a cada dia mais de Deus. Que ele percorra um caminho para o abismo da morte. Por isso que, pela ofensa de Adão, esse homem, muitos foram feitos pecadores. Certo, eu era pecador, eu era alguém indigno. Mas quando eu escutei a mensagem de Cristo, que Cristo me tornaria digno da comunhão de Deus novamente, da relação com Deus novamente, eu simplesmente fui alcançado pela graça. Eu criei, eu acreditei nessa mensagem e eu peço que você acredite. Não faça do seu ser, não preencha o seu ser com essa característica, pecador. Se você hoje preenche o seu ser, a sua mente com essa ideia de que você é um pecador, é porque você não está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você tem vida. Quando você está em Cristo, você se sente justo, porque a obediência foi dele. Ele obedeceu a Deus. E o fato dele ter obedecido a Deus me torna obediente a Deus, porque Cristo age dentro de mim. É a ação de Cristo em mim que me torna obediente. Mas a não ação de Cristo em mim me torna desobediente. Se
Se eu não sou habitado por Cristo, eu peco constantemente sem cessar. Mas se eu sou habitado por Cristo, eu posso até pecar. Porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas eu sei que foi Ele que obedeceu aos preceitos de Deus e Ele vai me aperfeiçoar todos os dias. Por isso não se sinta diferente dos demais cristãos. Tem muitas coisas na nossa vida que não foram tiradas ainda. Mas é um processo, a santificação é um processo. E o autor da santificação é Cristo. Você só não pode deixar de perseverar, abandonar a fé. Você não pode. Ou você vai tornar abundante o pecado e estará nesse contexto mortal de morte na sua vida, ou você vai tornar abundante a obediência a Deus. Ou você vai tornar abundante a justiça. Mas, se a obediência e a justiça fazem parte dos nossos dias, não é mérito nosso, é Cristo. É Cristo morando dentro de nós. É Ele que nos torna obedientes. E a obediência de um, que foi Cristo, no versículo 19 do capítulo 6 de Romanos, a obediência de um trouxe como efeito a justiça. O homem se tornando justo novamente aos olhos de Deus. E só há esse caminho. Se você hoje quer se sentir justo aos olhos de Deus, o versículo 19 diz que você deve estar atrelado à obediência de um. Esse um é Jesus Cristo. Se você está unido a essa obediência, se você crê em Cristo, você se torna obediente. Você se torna justo. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que verdade manifestada no versículo 20. Qual foi a intenção da lei? Qual foi a intenção da chegada da lei? Para que a ofensa abundasse. Deus precisou permitir o cometimento de muitas ofensas para que a graça pudesse ser superabundante. Ofensa abundante, graça superabundante. E nós percebemos a diferença. Os 10 mandamentos, eles mostram a essência do homem longe de Deus. A lei acaba, o pecado se aproveita da lei para influenciar a raça humana a pecar. Essa é a grande questão. Por isso que não cabe julgamentos, porque é a lei que faz isso, é a lei que conduz o homem à perdição, ao cometimento de coisas erradas, é a lei. A lei instiga esse homem, essa é a palavra. Ela revela quem ele é e ela acaba o instigando, o levando a cometer coisas que desagradam a Deus. Por que ela faz isso? Porque o pecado se aproveita dela. É o pecado que é o cometidor das coisas. O pecado se apropria, se aproveita da lei para despertar a tentação no homem. E o homem sendo tentado e ele longe de Cristo, ele simplesmente cai. A queda é terrível. E quanto mais ele peca, mais ele se afasta de Deus. E o homem e a raça humana estava tão afastada de Deus, e isso foi permitido por ele, para quê? Para que a graça fosse superabundante. A causa da graça ser superabundante foi a abundância das ofensas. É a abundância dos pecados, dos atos pecaminosos. Por isso, acredite na graça de Deus. Não julgue o contexto atual. Você deve hoje aceitar a Jesus Cristo e permitir que essa graça se torne superabundante na sua vida. Eu percebo isso claramente na minha. Quando eu estava repleto da abundância de pecados, eu encontrei a luz no final do túnel. Cristo. Lá estava Cristo. Lá estava Cristo representando a superabundância da graça.
E a abundância dos meus pecados, das minhas ofensas, dos meus delitos, não foi capaz de roubar a luz que Cristo trouxe para a minha vida. E é essa luz que eu quero que preencha a sua vida hoje. Não adie a decisão de se tornar justo aos olhos de Deus, através de Cristo. Não adie. Porque se você morrer hoje sem aceitar a Jesus Cristo, a Bíblia diz que você está condenado, que a sua morte espiritual está garantida. A vida eterna longe de Deus. Porque você decidiu estar em Adão. E quem está em Adão está morto. Mas quem está em Cristo está vivo. Recebe vida, recebe justiça, recebe perdão, recebe redenção. Olha a diferença. A morte dá simplesmente um efeito terrível, separação de Deus. Mas a graça traz todos os seus benefícios. Você vai escolher qual lado, a morte ou a graça? Porque se você obedece a Deus, você está no ambiente da graça. Mas se você desobedece a Deus, você está no ambiente da morte. Experimenta a morte aqui, é uma vida sem sentido, uma vida que parece que não há ali um propósito. Mas quando você tem Cristo, você descobre quem você é, o que foi feito por você e o que será feito durante a sua estadia aqui na terra. Deus é que age em nós, a partir de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Cristo preenche o nosso ser e nos leva a ter vida. Por isso que a graça é mais interessante, porque ela é superabundante. Algo que é superabundante se sobressai, é mais importante do que aquilo que é abundante. Você vai ficar olhando para as suas ofensas, você vai focar nas suas ofensas, sabendo que tem uma graça superabundante que pode tornar você branco como a neve. Não importa se você esteja abarrotado, manchado, coberto com o pecado. As suas ofensas, elas não são capazes de roubar o poder da graça superabundante. Cristo vem e purifica o seu ser. Cristo vem e altera os seus dias, altera o seu pensamento, altera o seu caráter, a sua personalidade. É Ele que traz isso. Versículo 21 e último, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia inteira se resume em Jesus Cristo. Para que a graça reinasse pela justiça, houve a necessidade do envio do ser perfeito, Jesus Cristo, porque Ele foi justo. A graça só reina a partir da justiça de Cristo. Você tem sido habitado pela graça de Deus? Vamos supor, nós somos castelos. Quem tem preenchido o nosso ser? Eu sou um castelo. Esse castelo aqui que sou eu, castelo, eu sou preenchido pela graça de Deus, ou eu sou preenchido pela morte? Porque se eu sou um castelo preenchido pela graça de Deus, é porque eu deixei a justiça de Cristo invadir os meus dias. Eu aceitei a verdade do Evangelho. Se a graça mora em mim, se a graça reina em mim, tem uma causa: a justiça de Cristo. Aleluia, Senhor. Você é habitado pela graça ou você é habitado pela morte? Porque quando a morte domina o ser, quando a morte é o habitante, quando a morte habita em mim, é porque eu estou atrelado ao pecado. É o pecado que faz a morte reinar no ser humano. Você vai deixar o pecado, o cometimento de pecados reinar em você? Ou você vai deixar a justiça de Cristo,
levar você a ser habitado pela graça. É o que está sendo dito no versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, é na morte que o pecado reina. Se eu sou um castelo habitado pela morte, o pecado reina. Eu peco de forma voluntária, sem se importar com as consequências, porque eu já estou morto, porque eu já estou separado de Deus, porque a morte preenche o meu ser, e eu peco de forma voluntária e sem compromisso algum com a verdade de Deus, sem se importar com os efeitos dessa prática pecaminosa. Mas se eu deixo a graça reinar em mim, é porque eu aceitei a obra salvífica de Cristo, porque a justiça dele me torna justo. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. A justiça aqui é a justiça de Jesus Cristo. E a graça reinando em mim, olha o que ela faz. Ela me conduz para a vida eterna. Se você hoje percebe a graça habitando em você, você já tem o seu destino. Você já sabe para onde você vai. Vivenciar a vida eterna. Mas se você percebe sendo preenchido pela morte, você tem a plena convicção de que você está afastado de Deus. Porque o pecado causa divisão entre Deus e o homem. O pecado reinou na morte. E o homem, quando decide pecar, ele está decidindo ficar longe de Deus. Porque há uma barreira, há uma divisão entre o homem e Deus que se chama pecado. Se arrependa hoje mesmo dos seus pecados. Se arrependa e creia no poder do Evangelho. O primeiro passo é esse, se arrependa. Se você é adúltero, se você é um viciado, se você é efeminado, homossexual, se você é idólatra, essas são atitudes naturais do ser humano, consequências da abertura do pecado. Adão abriu a porta. Por isso não se sinta o homem mais indigno do planeta Terra. Adão foi o culpado. Você é descendente de Adão. Por isso que você teima, por isso que você peca. Porque o pecado penetrou a criação. E hoje as pessoas vivem uma vida desregrada. Eu não sou perfeito, mas os pecados que eu cometo, eles já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso dizer que eu sou perfeito. Seria uma hipocrisia da minha parte dizer isso. Mas eu vivo diferente. Eu vivo sabendo que eu preciso estar em comunhão com Cristo, preciso orar, preciso todos os dias imitar a Cristo para que o pecado a cada dia morra em mim. Morra em mim. E Cristo viva em mim. Essa é a constatação que nós precisamos deixar invadir os nossos dias. Não importa quem você é, não importa a abundância de ofensas que hoje está atrelada à sua vida. A graça é superabundante. As ofensas só são abundantes. Se arrependa hoje mesmo das más práticas, dos maus comportamentos. Aceitando a Cristo. Aceitando a Cristo, você dá o mais importante, o primeiro e mais importante passo para vivenciar a vida, para vivenciar a justificação. Porque em Adão eu estou morto, mas se eu estou em Cristo, eu estou vivo. Você recebe perdão de pecados. E você vai sendo todos os dias aperfeiçoado por essa graça. Mas você precisa agir. Hoje mesmo, se você não aceitou a Cristo nesse exato momento, aceite a Cristo. E compartilhe essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, na sua cidade. Há a solução. Há a solução para esse ambiente de pecado, morte e pecado. Jesus Cristo. Graça, Jesus, perdão. Olha a diferença. Para que a graça pudesse ser manifestada, Jesus teve que pagar o preço pelas nossas ofensas. Receba essa bênção hoje mesmo. Jesus é bênção. A graça de Deus, o dom da graça é manifestado através de Cristo.
E quando Cristo preenche o seu ser, quando Cristo é a sua essência, você se torna justo. O efeito de Jesus dentro de ti é a justiça, porque a justiça dele é depositada em você. É depositada em você. Em nome de Jesus. Que essa verdade tenha penetrado o seu coração e que você, hoje mesmo, tenha tomado essa mais linda decisão, que é estar ao lado de Cristo, que é imitar a Cristo todos os dias. Um forte abraço e que Cristo seja o habitante da sua vida e não a morte. Arrependa-se e creia no poder do Evangelho. O Evangelho é simplesmente isso. É simplesmente saber que a nossa condição natural recebeu um antídoto, que é Jesus Cristo. Porque o homem longe de Cristo está unido a Adão. E o homem unido a Adão está longe de Cristo. Unido a Adão, você está longe de Cristo. Unido a Cristo, você está longe de Adão. São dois estados do ser humano. Não viva uma vida dissoluta. Arrependa-se hoje mesmo e deixe o poder desse Evangelho transformar os seus dias, o seu caráter, e você, naturalmente, a partir dessa nova natureza que passa a fazer parte da sua personalidade, do seu ser, ela vai preencher todo o seu ser e você se tornará luz nesse mundo. Você fará a diferença nesse mundo e você deixará um legado. Eu estive em Cristo. Eu estive em Cristo e vivi de forma intensa, porque a graça habitou em mim. Que essa seja a mensagem manifestada no dia da minha morte, da sua morte, de que você viveu em Cristo e a graça superabundou na sua vida e você foi luz e você demonstrou uma imitação a Jesus Cristo e você usou a sua vida para proclamar o nome de Jesus, esse nome que não traz vergonha, esse nome que traz honra, porque Jesus é vida, Jesus é a vida eterna. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.